Você consegue ligar? Então aí, tá beleza? Então tá bom. Então tá bom, gente. Boa tarde aí. Peço desculpas aí por estar marcando essa aula no horário do jogo do Brasil que vai. Bom, então na aula passada a gente falou dos casos mais fundamentais, o caso mais fundamental do spin meio zero. Nós trabalhamos na aula passada, basicamente a representação left and right, então aqui é a representação left-handed. Então aqui a gente colocou os espinores, que eu acho que nós estávamos na nossa anotação chamando de XI, né? Espinores XIal. Hoje nós trabalhamos na representação right-handed, que era a representação far right, né? Então essa representação aqui, essa representação, vou botar aqui, ela é equivalente, feita no curso de teoria de grupo, no curso lá de eletromagnetismo, a gente mostra que essa representação é equivalente, perdão, não é equivalente ao meio zero. No caso do SO4, essas duas representações são equivalentes. No caso do SO13, que é o grupo de Lorentz, falha essa representação. Então, essa representação aqui, 0,5, é realmente não equivalente, é equivalente ao meio zero. Meio zero está, não é equivalente a 0,5. SO4, meio zero é equivalente a 0,5. SO4, essas duas representações são equivalentes. Para SO13, Lorentz, não. Essa representação não é equivalente a essa. A representação right é equivalente ao complexo conjugado paralelo. Essa equivalência é que existe. Então, aqui a representação right, representação onde a gente coloca os términos de vário right, que a gente chama, por exemplo, de antineutrino. A gente estava na nossa aula designando por que alfa ponto, para poder designar que era uma outra representação. Então, essa aqui vai de 1 a 2, aqui também vai de 1 a 2. Só que são espaços distintos, né? Justamente a gente coloca esse índice para distinguir. Por quê? Porque essa representação aqui não é mais equivalente a essa. Então, eu não posso usar o mesmo. São dois espaços vetoriais não equivalentes. Então, aqui é meio zero. E aí a gente viu que nós tínhamos introduzido o conjunto das matrizes sigma i, que eram as matrizes definidas assim, sigma 0, a gente definiu a identidade, e os sigmas i são as próprias matrizes de Pauli. E aí a gente definiu também o conjunto que era essa representação. Esse barrado aqui é só uma notação de um tio, um barrado, para designar que é um outro conjunto de matriz, não tem nenhuma. Não, isso aqui não é o complexo conjugado disso, não. Sigma barrado 0. Opa, já teve gol? É o livro nosso. Bom, né? Isso aí. Acho que é isso aí. Nós temos as relações que nós demos na aula passada, relações de traço, relações de comunicação, e aí nós acabamos. Já tínhamos feito a equação de vário do neutrino, a equação de vário do antineutrino, e aí colocamos o hamiltoniano, né, de Dirac. Nós introduzimos então um conjunto, né, de matrizes gama mi. Aí sim, essa representação aqui é a junção dessas duas representações. Nós fizemos aí, agora foi construir. Deixa eu colocar em ordem melhor. Nós fizemos isso aqui. Nós quisemos construir esse novo espaço. Pegamos uma representação agora que não é mais irredutível. É uma representação redutível, né? Já é uma soma direta desses dois espaços. Então pegamos uma representação onde nós criamos um psi quadro dimensional, né, em que esse primeiro espaço aqui trazia as duas componentes psi alfa e aqui trazia as duas componentes de alfa. Nós construímos assim essa representação. Colocamos desse modo. Nesse espaço, então, nós introduzimos esse conjunto de matrizes gama, que são quadridimensionais, colocamos também elas em forma semidiagonal, desse modo. Aqui ficava, parece, o sigma barrado mi, as matrizes sigma mi. E a álgebra dessas matrizes aqui, que é a chamada álgebra de Clifford, né?
das matrizes gama. Essas são as chamadas matrizes gama de Dirac, né? A álgebra que elas obedecem é essa. Aqui nós temos a identidade. Claro, com essa relação aqui também, né? O traço de gama mi. Quatro vezes, né? Tirar o traço dessa relação aqui, fica 2 vezes, né? O traço vai 4 vezes, 4, 2 vezes aqui. Bom, então isso é importante. Aí daí a gente viu, bom, então a equação, a ação lagrangiana da equação de Dirac, nós vimos então na aula passada, que era esse aqui. Que eu vou fazer um comentário que eu não fiz na aula passada, acho que é oportuno fazer agora, para não ter que fazer depois, fica meio descontextualizado, é melhor fazer agora, mas antes disso vamos escrever. Então, como nós vimos na aula passada também, que toda a ideia da equação de Dirac era justamente isso aqui. Quando nós escrevíamos, né, nós queríamos acoplar as duas componentes e queríamos introduzir um termo de massa, que nós tínhamos visto que a equação que é dita de Pauli, né, que quando a gente tinha aqui I sigma barrado mi, né? I sigma barrado mi, de mi, né? Essa matriz aqui, ela atuava no si, né? Então a gente, só para lembrar aqui, a notação que você quer fazer, né? Assim, certo? E sim, aí eu vou botar aqui letra cortada, a gente tinha escrito assim, letra cortada, sigma barrado mi, de mi. Aqui, equação. Aqui eu entrava mi barrado c, si, igual a zero. Então a equação, essa equação aqui, do ponto de vista do grupo de Lorentz, ela está no setor left. Nós tínhamos visto que essa matriz aqui, quando atua no setor right, ela traz esse conjunto aqui para o setor left, para poder ficar tensorialmente correta, né? E tínhamos essa equação aqui. Então foi como nós introduzimos massa na equação de Dirac. Mais um IC, que igual a zero. Aí vimos que isso aqui dava a relação de dispersão massiva que a gente queria, dava 2, 2 mais M2C4, e isso aqui nos permitia escolher mi barrado igual a mi igual a menos M. E aí nós podemos condensar essas duas equações na equação de Dirac desse modo, equação de campo, né? IH cortado, gama mi e mi psi, essa forma quadridimensional, menos MC igual a zero, né? Colocando aqui lá, a gente vê que o sigma barrado ele vai pegar o que está lá embaixo, ele vai pegar aqui o que se reproduz essa equação, e depois, fazendo a parte de baixo, que é o sigma mi pegando o si, a gente pega isso aqui. Essa equação aqui incorpora essas duas equações aqui com essa convenção do espaço vetorial, que é a soma direta do meio zero com zero meio. E aí nós tínhamos visto justamente que o papel, né, o termo de massa, o termo de massa de Dirac, ele, para gerar massa, ele precisa acoplar as duas componentes. Essas duas componentes, se não houvesse massa, eu teria duas equações desacopladas. A introdução do termo de massa, ela liga o setor right com o setor left com o setor right. Então, a massa de Dirac, ela precisa daquilo que nós chamamos das duas quiralidades, da quiralidade left e da quiralidade right. E depois, eu só queria fazer também chamar a atenção para um fato agora. Aqui. Obrigado, queria só chamar a atenção que essa representação aqui das matrizes gama, que satisfaz a essa álgebra aqui, é a chamada representação de Weyl.
das matrizes gama. Essas matrizes gama, como elas apareceram na equação de Dirac, elas são chamadas matrizes gama de Dirac. Mas essa representação particular é a representação de Weyl, porque ela é dada em função dos setores meio, zero, zero, meio, é a representação de Weyl das matrizes gama. Dirac introduziu uma outra representação para essas matrizes gama. Existem diferentes representações para essas matrizes gama. O que é importante é que todas elas, uma representação é dita, uma boa representação das matrizes gama, se eu encontrar 4 matrizes gama que satisfaçam a essa relação de anticomutação. Essa relação aqui que define a chamada álgebra de Clifford do espaço associado ao espaço de Minkowski. É a álgebra de Clifford. Cada espaço-tempo tem a sua álgebra de Clifford. Eu posso fazer álgebra de Clifford em 5 dimensões, 4, 3, 2, 10, cada espaço-tempo. E a sua métrica define uma álgebra de Clifford. Então, a álgebra de Clifford do espaço de Minkowski é essa aqui, né? A álgebra de Clifford associada ao espaço de Minkowski. Então, eu posso ter mais de uma representação para essas matrizes. Essa aqui é a chamada representação de Weyl. Dirac propôs uma outra representação. A representação que Dirac propôs, vou colocar aqui, já nesse momento, ele propôs uma representação em que as 4 matrizes elas não têm uma forma compacta, assim, fechada. Ele colocou a matriz gama zero desse modo aqui, botou a identidade 0, 0, menos 1. Então, em 2 submatrizes, 2 por 2. Essa aqui é a matriz gama, 0. E, portanto, ela tem que ter quadrado igual à identidade, tem que ser hermitiana. Isso depende da representação, porque depende da métrica. Essa relação aqui, automaticamente me diz que a matriz gama 0 ao quadrado tem que ser identidade, se eu tiver essa métrica, mais, menos, e a gama 0 é hermitiana, porque as representações das matrizes gama são unitárias. A parte espacial pega um sinal menos, então já colocou as 3 matrizes gama aqui dessa forma. Botou aqui 0, aqui botou as matrizes de Pauli, aqui menos sigma. Então, cada uma dessas matrizes tem um quadrado igual à identidade, menos a identidade, e é anti-hermitiano. Então, o que é importante é que esse conjunto aqui satisfaz a essas relações aqui. Então, essa aqui é a chamada representação de Dirac. Então, é a representação de Dirac para as matrizes gama de Dirac. Depois tem uma outra representação também que é importante, que é usada, que satisfaz, claro, tem que satisfazer essas relações, que é a representação de Majorana. Majorana propôs a seguinte representação. Ele propôs uma representação onde todas as matrizes gama são imaginários puros. Tem uma razão para isso, depois nós vamos ver, em conexão com os espilores de Majorana. Então, cada representação dessa, ela é mais adequada para tratar o espilor de uma categoria. A representação de Weyl, ela é adequada para tratar os espilores de Weyl, porque os espilores de Weyl não têm massa. Então, naquela representação, as duas equações se desacoplam. Na representação de Dirac, que é quando eu preciso acoplar as duas, Weyl, essa representação é mais conveniente. E na representação de Majorana, que é quando ela é adequada para descrever os espilores de Majorana, dos quais nós falamos na aula passada, vamos ver por que é interessante ter uma representação depois, vamos ver por que é importante que ela seja puramente imaginária. Então, Majorana propõe a seguinte representação. Aqui, ele chama a matriz gama 0 da matriz de Pauli sigma ele bota assim. Sigma y, 0, 0, menos sigma. Então, essa matriz aqui é puramente imaginária, tem um quadrado igual à identidade e automaticamente hermitiana. A matriz gama 1, ele toma também dessa forma. Eu coloco aqui I sigma x, 0, 0, menos I sigma x. Também é uma matriz hermitiana. Essa matriz aqui tem quadrado igual a menos a identidade e ela é anti-hermitiana. Mas anticomuta com essa aqui. Pega a matriz gama 2 igual a I sigma z, 0, 0,
menos isso, mais aí. Então, cada matriz diferente anticomuta com as demais, né? Matrizes antidiferentes anticomutam com as matrizes de Pauli. Essa tem quadrado menos a identidade e a anti-identidade. E a matriz gama 3 agora tem que ser uma matriz que comute, que anticomute também com as três demais. Tenha quadrado igual a menos 1. Então, se uma matriz tem essa estrutura, A0, 0 menos A, qualquer matriz com essa forma aqui, 0 identidade, 0, anticomuta com essa matriz. Se a gente fizer esse produto nessa ordem, isso aqui vai dar 0A menos A0. Se eu trocar a ordem e colocar essa matriz na frente, nós vamos ter 0 menos A0. Então, qualquer matriz com essa estrutura, anticomuta com uma matriz dessa estrutura. Então, as três primeiras têm aquela primeira estrutura. Então, o ideal seria colocar uma matriz com essa forma aqui. Mas ela tem que ter quadrado igual a menos a identidade. Então, é só colocar aqui, a gente coloca uma ideia aqui, foi colocar 0 e matriz identidade e matriz identidade 0. Então, essa matriz aqui, anticomuta com todas as demais, tem quadrado igual a menos 1 e anti-identidade. Então, esse conjunto de matrizes puramente imaginárias é o conjunto que a gente chama de matrizes de Dirac na representação de Majorana. Então, essa representação, nós vamos ver depois que ela é bastante conveniente para tratar os espelhos de Majorana. Vamos deixar, por enquanto, ela na barrinha de ferramenta e depois a gente volta. Então, a representação, com essas três representações, são as mais proeminentes. Vai, que é aquela que nós trabalhamos na aula passada, Dirac, Majorana. Só chamar a atenção para o outro fato da aula passada, que é o fato da matriz de conjugação de carga. Só um pouco aqui. Nós, então, fizemos, né? Pegamos a equação de Dirac, trabalhamos aqui, fizemos o acoplamento eletromagnético, introduzimos aqui o acoplamento eletromagnético, via prescrição de acoplamento mínimo, fizemos isso na aula passada, e aí nós tínhamos chegado na aula passada, né? A equação de Dirac e com campo eletromagnético. I H cortado, né? Gama I, demi psi, menos termo de massa, e aí o termo aqui é eletromagnético, é o termo menos E. A gente tinha colocado os H cortados no lugar certo, você pode ver qual é o coeficiente que ficava lá na frente. Eu acho que tinha um H cortado, deve ser tinha só. Obrigado. Isso aqui. Menos EH cortado. Obrigado, tá? Menos EH cortado. Mi. Gama mi. Então, isso aqui seria a equação do campo de Dirac em presença de um campo eletromagnético. Aí fizemos, né? Mostramos que essa mesma equação pode ser usada para descrever um objeto com a mesma massa em carga oposta. Então, nós temos visto que a partir desse espinor aqui, a gente pode definir aquele espinor chamado conjugado de carga, né? Ele vem a partir do espinor de Dirac, desse modo aqui. Lembrando que aqui é a oxidade oxibarrado gama zero, isso aqui é a mesma coisa que C, gama zero transposto, C estar, e isso aqui, C, gama zero transposto, C, nós temos essa matriz C, ela satisfaz a essa relação aqui. C, gama zero transposto, C é menos 1, igual a menos gama zero. Então, eu posso multiplicar a direita por C, então nós temos essa relação, mostrando que a matriz de conjugação de carga vezes qualquer matriz de Dirac é assimétrica. A combinação aqui é assimétrica. Vou fazer esse produto aqui, né? C gama mi transposto. C gama mi transposto. Isso aqui é uma coisa aqui. C gama mi transposto. C menos 1 igual a menos gama mi C. Nós temos que essa matriz aqui, gama mi C. Vou tirar o transposto dela. Aqui vai ficar C transposto, gama mi transposto, né? C transposto, vamos lá, é menos C, gama mi transposto. Então, C gama mi transposto é igual a menos gama mi C. Então, tem um menos aqui. Então, essa matriz aqui fica sendo assim. Aqui eu só queria fazer exatamente uma precisão. Na aula passada, quando a gente trabalhou na representação de Weyl,
Eu tinha feito o erro de sinal menos aqui, só que eu queria limpar melhor agora. Estava achando que essa matriz era simétrica. Só voltando aqui, dá licença. Vamos voltar para a representação de vai. Essa matriz é antissimétrica. A matriz C, ela é antissimétrica independentemente da representação. Qualquer representação ela é antissimétrica. Ser transposto, então, ela é unitária e antissimétrica também. Então, vamos só lembrar que na representação de vai, vamos retomar nossas matrizes aqui. Gama zero ficou assim, né? Zero, identidade zero. E as três matrizes espaciais, né, como aqui é o sigma barra aqui, elas ficaram assim, zero, menos sigma, zero. São representação de fato, que até agora a gente tinha trabalhado mais nela. Então, vamos ver as propriedades da matriz C. C, gama zero transposto é igual a gama zero. Então, para a matriz C, o gama zero transposto é igual a gama zero, C anticomuta com gama zero. A matriz gama 1, que é gama x, ela é antissimétrica. Então, gama b transposto pega o sinal menos. Então, a gente tem C gama 1 igual a gama 1C. A matriz gama 2, menos sigma y e sigma y. Como ela é antissimétrica, essa matriz aqui, sigma y não é antissimétrica, essa matriz acaba sendo simétrica. Então, aqui também aparece um sinal menos. E para o gama 3, como a gente tinha feito na aula passada, aqui fica o sinal mais. E o gama 3 fica assim. Então, nós vimos na aula passada que podíamos escolher a matriz C, uma matriz que anticomuta com gama 0 e com gama 2, e comuta com gama 1 e com gama 3, poderia ser a matriz gama 0 e gama 2. Ela anticomuta com todo mundo, né? E comuta com gama 1 e com gama 1, anticomuta com essa e comuta com gama 1 e com gama 3. Eu acho que a gente aqui, como tinha aqui um gama 2 que é puramente imaginário e essa é real, a gente acabou botando um I aqui. Vamos tirar o transposto dessa matriz. Gama 2 transposto é menos gama, gama 2 transposto é simétrico, gama 2 é simétrico. Então, I, gama 2. Gama 2 é simétrico. Gama 0 é simétrica também. Então, essa matriz aqui está dando C transposto também, menos I, gama 0, gama 2. Que é menos C. Na aula passada, tinha ficado um sinal C aqui. Eu lembro que eu tinha feito isso. Gama 2 transposto igual a menos gama 2. Mas gama 2 não é antissimétrico. Por causa justamente desse sinal aqui, gama 2 é simétrico, porque tem o sigma y e sigma y, mas sigma y é antissimétrico. Então é esse sinal que faz gama 2 ser simétrico. Então a matriz C realmente é antissimétrica, tá? Eu só queria chamar, a gente tinha a forma dela, eu errei esse sinal. E quando eu botei um sinal menos aqui, porque eu coloquei que o gama 2 transposto era menos gama 2. Aí não é mais gama 2. E aí, quando elas anticomutam, esse sinal menos fica aqui, e aí C transposto é menos esse aqui. É só fazer essa correção na aula passada. Porque alguém foi tirar dúvida comigo, e aí eu vi, fazendo uma deduçãozinha, que eu tinha perdido esse sinal, senão eu não teria nem percebido isso. Então, tá, só para lembrar que a matriz C realmente é antissimétrica. Vamos ver agora na representação de Dirac, que essa matriz também vai sair antissimétrica. Vamos fazer o mesmo cálculo agora na matriz C. A matriz ela muda de forma de acordo com a representação, mas as propriedades dela são independentes da representação. Essa propriedade aqui vale qualquer que seja a representação das matrizes gama, essa propriedade também. Na representação de Dirac, deixa eu voltar aqui. Depois vamos precisar disso na representação de Dirac. Vamos só fazer esse cálculozinho na representação do Dirac. Na representação do Dirac, gama 0, identidade, 0, 0, menos identidade. E as matrizes gama I, 0, diferentemente de Majorana, aqui é mais e aqui é menos. De Majorana, aqui não vai, aqui é menos e aqui é mais. Então essas aqui são as matrizes gama na representação de Dirac. Então, gama 0 é simétrica. Então, aquela relação ela fica com o sinal mais. Gama 0 igual a menos gama 0. Então, vamos lá. C a gente comuta com gama 0. Tá, tudo bem. Depois a gente vai falar.
C gama 1, gama 1 antissimétrica. Então, C gama 1 igual a gama 1C. C gama 2 igual a menos gama 2C. C gama 3 igual a gama 3C. Então, com na representação de Weyl, essa matriz tem que anticomutar com gama 0 com gama 2 e comutar com gama 1 e com gama 3. Então também ela vai ter essa forma. I gama 0, gama 2. Certo? Essa matriz anticomuta com gama 0 com gama 1 e anticomuta com gama 0 com gama 2 e comuta com gama 1 e com gama 3. Só a forma é a mesma. Mas claro, a matriz é diferente, porque quando multiplicar o gama 0 pelo gama 2, né? No caso de Weyl, essa matriz era antidiagonal. Então, duas matrizes antidiagonais, o produto dá na diagonal. Então, se a gente escrever essa matriz aqui na representação de Weyl, ela fica diagonal. Aqui não, essa é antidiagonal e essa é diagonal. Então, a matriz C é diferente, a forma é a mesma. Vamos ver agora na representação de Majorana. Então, isso aqui é a matriz C na representação de Dirac. É a mesma forma, só que as matrizes intrínsecas são diferentes. Vamos ver agora a representação de Majorana. A gente tinha colocado ainda na representação de Majorana, agora, né? O gama 0 para nós é sigma y, 0, 0, menos sigma y. Então, a representação de Majorana da matriz de lá. Aqui ficou I sigma x, 0, 0, menos I sigma x. 2, I sigma z, 0, 0, menos I sigma z. E a matriz gama 3 ficou 0, identidade, identidade, 0. Então, essa aqui é a matriz gama. Essas são as matrizes gama na representação de Majorana. Então, na representação de Majorana, gama 0 agora é antissimétrica. Antissimétrica, antissimétrica. Então, gama 0 é antissimétrica. Então, essa relação aqui vai com menos gama 0. Então, fica C gama 0 igual a gama 0 C. Gama 1 é simétrica. Então, essa relação vem com sinal menos. Essa relação. Gama 2 também é simétrica. Então, o sinal menos persiste. E o gama 3 também é simétrico. Então, a gente vê que a matriz C ela tem que comutar com gama 0, mas antes comuta com gama 1, com gama 2 e com gama 3. Então, a solução pode ser a própria de gama 0. Ela comuta consigo própria e antes comuta com a demais. Puramente imaginário, eu posso botar um I aqui. Mas, basicamente, agora a gente vê que na representação de Majorana, se há menos de uma fase, né, a gente viu que aqui essa matriz, por ser unitária, aqui vai aparecer no máximo um fator de fase, que eu posso tomar igual a 0 ou não. A matriz de conjugação de carga, uma dada representação, ela é uma fase, nesse caso, vezes gama 0. De repente eu posso tomar essa fase, θ igual a 0, C igual a gama 0, C igual a menos gama 0, C igual a I gama 0, eu posso escolher depois. Basicamente, o que é importante é que ela é linear em gama 0. Então, na representação de Majorana, a matriz C mudou completamente de aspecto. Ela é o bloco gama 0. Muito bem. Então, isso aí, a gente tinha chegado mais ou menos onde a gente parou na aula passada, discutindo um pouco a forma, né, dos pesquisadores de Majorana. Vamos voltar aqui, então, uma outra coisinha. Vamos voltar então agora à expressão do Lagrangiano, só para a gente também, esse fato foi importante, que a gente colocou então, o Lagrangiano de Dirac, né, ele assumia essa forma. Aqui então ele era Mi, H cortado, esse barrado, Mi, assim, né? Isso aqui, vou pôr menos MC, se barrar C. É 2 a 0 pelo jeito. Então, seu lugar aí, né? Chama 0. Ah, 1 a 0? Ah, então você chegou para 0 a 0. Eu dei uma gritaria antes, deve ser quando começou o jogo. Bom, pelo menos vamos pensar que a gente não é brasileiro, né? Mas agora as circunstâncias somos, né? Os brasileiros estão contra a Copa. Não,
Ele nem pegou do Uruguai. Pode ter sido isso. Nessa loja, eu acho que está sendo realmente ver o celular. Vamos chegar. É isso aí mesmo. Tem razão. Menos H cortado, amigo, cibarrado, gama mi. Então aqui está lagrangiano direto agora, acoplado minimamente ao campo eletromagnético, né? Então nós já tínhamos visto que, então a gente pode observar que lembrando então, né, a nossa relação, vamos lembrar aqui da conjugação de carga. Vocês estão lembrados que a conjugação de carga vai trabalhar desse modo, né? Se C é igual a C, se barrado, transposto. Isso é a definição do conjugado de carga, onde a matriz C satisfaz aquelas propriedades. Vamos trabalhar uma relação aqui que é importante para a gente perceber também a invariância do Lagrangiano de Dirac sobre conjugação de carga. Vamos pegar essa combinação aqui, imaginar que eu peguei isso aqui. Se barrado, essa relação psi, barrado, psi. Lembrar aqui uma coisa, que até agora não chamei a atenção. As equações fermiônicas, os campos fermiônicos clássicos, eu acho que eu tinha chamado a atenção de vocês sobre isso, os campos fermiônicos, tá? No caso, então, seriam, por exemplo, o férmio de Weyl, né? O férmio de Weyl e o próprio férmio de Majorat, férmio de Dirac, perdão. Qualquer espinor, qualquer campo fermiônico, mesmo clássico, ele tem uma álgebra que é distinta da álgebra dos campos de bosões. Eles são variáveis anticomputáveis. São chamadas variáveis de Grassmann. São A-variables, anti-Newton variables. Essas variáveis anticomputantes, elas têm essa propriedade. Sempre que um objeto psi tiver multiplicado por um outro objeto psi beta, se eles forem diferentes, esse objeto aqui é menos psi beta psi alfa. Então, são números que anticomutam. O produto das variáveis é anticomutativo. Se a variável for a mesma, claro, se eu tiver o mesmo índice, psi alfa ao quadrado vai ser identicamente zero, porque ele é um número que anticomuta consigo próprio. Então, essa é a característica dos campos fermiônicos, mesmo clássicos. Quando a gente falar de campo quântico, o campo fermiônico quântico ele vai ter que satisfazer a relação de anticomutação também. Só que a relação de anticomutação não é anticomutador sendo zero. Da mesma forma, como em mecânica quântica, uma coordenada de momento, uma coordenada de posição, com um momento canonicamente conjugado a ela, né? Da mesma forma que em mecânica quântica, essa grandeza que daria vai contar delta de Jones na mecânica quântica de partícula. Quando a gente vai para a teoria de campos, se eu pegar, por exemplo, um campo bosônico, pegar, por exemplo, como a gente já viu, o campo escalar de Klein-Bora, o momento dele, a coordenada de campo é φ. O momento canônico associado a φ é o φ ponto. Então, essa relação de comutação aqui, ela vai ser IH cortada, só que agora, em vez de ser, as variáveis não são mais discretas, esse campo aqui depende de T e de X, esse aqui depende de T também das coordenadas, essa relação de comutação calculada a tempos iguais, porque aqui é a mesma coisa, isso aqui é calculado no instante de tempo T. Então, se eu pegar esse campo aqui, em coordenada X, e essa coordenada aqui, Y, isso aqui vai dar para mim delta feito de X menos Y. Então, isso aqui é o que a gente chama de regra de comutação canônica, um campo quântico, um campo escalar, tipo Klein-Bora quantizado, ele agora vai satisfazer essa relação que é ipsis literis, essa relação aqui. Para um campo fermiônico, a relação aqui vai ser uma relação de anticomutação. Isso aqui vai dar para nós e vai cortar delta 3, delta de x menos y. Então, na versão que a gente chama de campo quântico, o anticomutador é não trivial. Mas na versão clássica, o anticomutador é zero. As variáveis fermiônicas, as componentes dos campos fermiônicos, elas anticomutam entre si.
Esse dado é importante. São campos que são variáveis de Grassmann. Qual é o significado, classicamente, de um campo, de uma variável com essa característica? Não é uma coisa óbvia de se imaginar. Se eu quiser imaginar um número cujo quadrado é zero, a representação mais trivial que eu poderia dar para esse número, se eu tiver um número x, né, e o quadrado dele for zero, sem que ele seja zero, a gente pode ter uma representação bidimensional para ele. Essa matriz aqui tem um quadrado duplo. Então eu poderia imaginar que esses números, na verdade, eles estão simulando matrizes. Então essa é só a observação que eu queria colocar quando a gente trabalha com os campos clássicos fermiônicos. Quem quiser ler um pouquinho melhor sobre isso, uma boa referência para ler sobre a álgebra dessas variáveis constantes, anticonstantes, essas variáveis Grassmann, tem um livro bom, um livro russo de aerodinâmica quântica, mas ele faz um apêndice lá para campos clássicos ainda. Tá? Campos clássicos. É um livro do Akizir. É um livro de Quantum Electrodynamics. Tem na nossa biblioteca um livro russo muito bom, Quantum Electrodynamics. Não é preciso estudar aerodinâmica quântica para isso, mas lá ele faz um apêndice muito bom sobre o que significam as variáveis de Grassmann, o que significa derivar, o que significa integrar. E lá ele mostra direitinho que derivar em relação a uma variável de Grassmann, uma variável que é anticomputante, é a mesma coisa que integrar. Essas duas operações são idênticas. Então, se eu integrar uma constante, dá zero. Se eu derivar uma constante, dá zero. Se eu derivar psi em relação a psi, dá 1. Se eu integrar d psi, psi também dá 1. Então, tem um cálculo especial feito para essas chamadas variáveis anticomputantes. Tá? Isso é importante na ótica quântica, o pessoal que trabalha na ótica quântica mexe com isso, matéria condensada também, de lá. Tem uma série de trabalhos interessantes sobre alguns sistemas de matéria condensada que apresentam evidência de uma estrutura supersimétrica. E aí, trabalhar com essas variáveis é interessante. Só uma dúvida que surgiu. Quando você mostrou que o psi ao quadrado é igual a zero, isso a gente tinha visto no contexto quântico, o pessoal até associar o princípio da exclusão de Pauli. Isso. Se você botar mais de um cara no mesmo lugar, não Isso. pode. Aí, só que no contexto de campos clássicos, tem alguma interpretação? Não tem. Que aí realmente... É uma álgebra que você tem que colocar nele para poder reproduzir algum tipo de... modelar algum tipo de coisa que você tem. Não tem uma dimensão, assim, um dimensionamento clássico para essas variáveis de Grassmann. Eu não estou associando partículas no campo, né? Eu estava vendo alguns trabalhos de equipamento mínimo e lá cita bastante essa variável de Grassmann. Isso. Eu queria saber se tem alguma interpretação assim, pelo menos que dê fácil de entender assim, sobre essas variáveis de Grassmann. ali naquele contexto do acoplamento, do fluido magnético e tudo mais. Olha, assim, não tem. Por que a gente, vamos dizer, por que a gente gostaria de colocar férmions como variável de Grassmann? A razão mais clara que eu poderia te dar seria o Rinaldi falou, o princípio da incerteza. Se você, classicamente, o que você imagina? Que quando você passa da teoria clássica para a teoria quântica, você substitui, na mecânica quântica, o que você tem é uma álgebra de relações de comutação canônica. Comutadores entre variáveis e seus momentos correspondentes igual ia cortar. Né? Você tem comutadores. Quando você vai para a versão segundo quantizada, você coloca esses computadores como sendo um trilhagem, como eu coloquei ali, que a gente chama de segunda quantização. Bom, na quantização, para poder compreender a quantização de Fermi-Dirac, o princípio da exclusão, você precisa construir funções de onda que sejam anticomutantes. Dentro do formalismo da teoria quântica de campo, para você poder associar o princípio da exclusão a variáveis fermiônicas, você precisa introduzir na regra de quantização dos campos fermiônicos que eles não mais satisfaçam relações de comutação, mas as relações de anticomutação. Então, o que você imagina, se você pegar, por exemplo, um campo que vai descrever, na matéria condensada mesmo,
campo que vai descrever o elétron, pegar um campo, não relativístico, um campo spinor bidimensional, spinor de SO3. Nós estamos falando de SO3. Pegando um spinor de SO3, então o campo, a variável de campo, em Px. Quando você vai para a segunda fase A, esse campo agora vai virar um campo quântico. Então você vai, para poder satisfazer o princípio da incerteza, é preciso que esse campo, com o seu momento canônico associado, por exemplo, esse beta aqui, seria DL, D, psi alfa, está pegando o momento canônico associado a essa coordenada de campo. Da mesma forma que você tem Q, DL, DQ ponto, que faz o papel do T. Para que você possa compatibilizar a noção de campo quântico com o princípio da incerteza, você precisa impor aqui uma relação de anticommutação a tempos iguais. Esse campo aqui em Tx, essa coordenada aqui de momento canônico associado a esse campo no mesmo instante de tempo, porém em y, essa relação aqui vai dar para nós isso aqui, que é H cortado, que é o que simula para nós, né, o QP igual a H cortado delta J. Porém, se na teoria quântica você está impondo esse anticomutador, você então, já está pressupondo que na teoria clássica você deveria estar partindo de um anticomutador. Como, da mesma forma que para campo clássico você tem φ com o momento canônico associado a φ, dando I, H cortado e o delta, na teoria clássica esses campos comutam. O campo escalar passa em todo outro, são variáveis numéricas, que são campos, são funções clássicas que comutam. Aqui, então, você, do comutador, no caso, não de teoria quântica de campo, mas de teoria clássica de campos, isso é zero. Então, esses objetos comutam. Aqui, para você atingir o limite de campo clássico, você coloca isso igual a zero. No limite de campo clássico, esses objetos teriam que anticomutar. Então, você vai entender que o campo fermiônico clássico é anticomutante, porque o objeto fundamental é o campo fermiônico quântico. E ele satisfaz as relações de anticomutação para poder dar o princípio da incerteza, dar o princípio da exclusão. Senão você não ganharia funções de onda fermiônicas que são completamente assimétricas. E aí, quando você faz o limite H cortado tendendo a zero, que é você tenta recobrar o limite clássico do campo quântico, você ganha aqueles anticomutantes. Certo? Então, por que eu estou dando toda essa premissa aqui? Só para poder trabalhar essa. Lembrar, então, quando a gente está falando do Lagrangiano de Dirac, mesmo clássico, essas coordenadas de campo elas anticomutam entre si. Tá? Lembrando o seguinte, que só para a gente ter uma ideia, quando eu escrever essa grandeza aqui, ó, psi barrado alfa, psi. Do ponto de vista da álgebra de Dirac, né, isso aqui é psi águia, gama zero, psi. Se eu colocar aqui, isso aqui é um escalar. Então isso aqui significa psi alfa, estar, matriz gama zero, elemento alfa beta, psi beta. Então, lá, eu posso escrever essa relação dessa forma. Se quiser abrir isso aqui em componentes das matrizes e em componentes dos vetores. Psi alfa estar, psi beta. Então, se por acaso eu fizer uma manipulação e eu quiser passar o psi alfa pelo psi beta, eu teria que escrever isso aqui, ó, menos gama zero, alfa beta, psi beta, psi alfa estar. Então, sempre que uma variável fermiônica, uma componente de uma do campo fermiônico passar por outra componente, elas estão sempre, é uma álgebra anticomutativa. Certo? Não precisa ser só psi alfa ou psi beta, não. Basta que seja algo que seja uma componente do espinor, não importa o que tenha alfa ou não. Uma outra coisa interessante sobre isso é que se eu pegar duas variáveis de Grasman, por exemplo, psi1, pegar duas variáveis, uma variável θ1 vezes uma variável θ2. Se ambas forem reais, o produto de duas variáveis de Grasman reais, ele vai se comportar como um número puramente imaginário. Vamos ver por quê. O que faz a operação de conjugado complexo? Quando eu pego dois números conjugados complexos, a álgebra de conjugação complexa ela troca a ordem. Né? A gente sabe que isso aqui é Z2 estar, Z1 estar.
Só que quando a gente trabalha com um corpo dos números complexos, está um corpo comutante. Os números complexos comutam entre si. Então a gente não muda a ordem, a gente coloca isso aqui desde partida, né? Na verdade, a álgebra do Stark, que é a álgebra dos dados, da mesma forma que eu pego duas matrizes, né? Se eu tiro o conjugado hermitiano, a gente sabe que a regra é essa aqui. Essa regra aqui nada mais é do que a versão unidimensional dessa regra. Só que, em geral, a gente está muito acostumado a lidar com números que comutam. Então, quando eu tiro o complexo conjugado do produto, eu pego o produto dos complexos conjugados mantendo a ordem, mas não deve ser isso. O certo é isso. Claro, no caso particular desses números comutantes, isso aqui acontece. Mas se a minha variável for variável de Grasman, eu tenho que respeitar isso. Então, o conjugado complexo disso aqui, na verdade, é θ2, está? θ1 está. Mas se essas variáveis são reais, então isso aqui dá θ2, θ1. Mas se eu quiser recobrar a ordem, eu tenho que trocar aqui, θ1 e θ2. Então, se eu tiver duas variáveis grasmanianas reais, o produto delas se comporta como sendo um puro imaginário. Então, para esse número aqui ser real, eu preciso colocar o i. Agora sim, se essas variáveis fossem comutantes, esse número seria puramente imaginário. Sendo anticomutante, sendo variável de Grasman, esse produto aqui é real. Claro, só chamar a atenção desses detalhes para você. Quem for ler, consultar o Arriser Veritetsky, vai lá pegar lá um apêndice muito bom sobre variáveis de Grasman. Tem um outro lugar também, onde tem uma revisãozinha boa, sobre variáveis de Grasman, que é no livro de Teoria Quântica de Campos de Pierre Ramon, quando ele faz a quantização, quando a gente faz a quantização das teorias de Young-Mills, e a gente precisa introduzir o setor chamados campos fantásmicos, né, os campos de Gauss, de Kadevkov. Esses campos fantásmicos, chamados campos de Kadevkov, eles são escalares anticomutantes, não são escalares comutantes. Eu preciso introduzir um conjunto de campos escalares que anticomutam entre si. E aí o Pierre Ramon, lá nesse capítulo, ele faz uma breve revisãozinha do que é integrado, que é tirar um determinante de uma matriz com entradas grasmanianas. Então, quem quiser dar uma olhada também sobre alguns aspectos fundamentais das álgebras de Grasman, né? Além daquele livro que eu citei, vocês podem pegar o livro do Pierre Ramon. Field, a Modern Primer. Vocês pegam o capítulo, faz a introdução, vai lá no índice regressivo, procura a Kadevkov. No capítulo que ele introduz os chamados campos de Kadevkov, para poder fazer a quantização de Young-Mills, ele chama a atenção sobre essas variáveis grandes, porque os campos de Kadevkov, esses campos de Gauss, são variáveis anticomutantes. Então, tá dado o recado. Quem quiser também, tem um capítulo, tese do Leonardo Hospedal, ele fez a tese de mecânica quântica supersimétrica, a tese dele está na rede, está no, como é que é, no CBPF Index. Quem quiser pegar, pode pegar a tese do Léo. A tese dele foi... Vocês podem achar lá no CBPF Index, que ele faz uma revisão bastante boa disso também. Como é uma dissertação de mestrado, ele apurou para fazer uma coisa até de caráter até pedagógico no CBPF Index. Então ele faz um capítulo, uma tese sobre mecânica quântica supersimétrica, e aí ele faz uma revisãozinha sobre esse método de trabalhar com variáveis de campo. Tá bom? Só para vocês, quem quiser apurar uma revisãozinha disso aí. A dissertação dele foi agora, já abriu.
chamando toda a atenção nisso? Para a gente ver agora uma propriedade interessante da conjugação de carga no campo de Dirac. O campo de Dirac é super importante, né? Porque quem for estudar carga de matéria condensada, né? toda a física de matéria condensada, todo o problema de transporte de elétrons, né? Todo o problema do estudo de supercondutores, metais, né? Condutores de metais, o estudo microscópico é feito através do campo de Dirac, né? Sabe? O campo do elétron, só que na matéria condensada, ele sendo não relativístico, é o campo não de Dirac, mas é o campo fermiônico, mas com as propriedades de anticommutação, todas essas propriedades. Né? Então a gente vai, e hoje a gente sabe, inclusive no grafeno, a física do grafeno, ela é uma física feita em cima da equação de Dirac. Claro que os elétrons dos materiais eles se comportam em uma velocidade, que é a velocidade chamada de Fermi, que é na faixa de C sobre 200, C sobre 300, são elétrons não relativísticos. Mas as equações de campo se passam como se a gente tivesse uma relatividade onde a velocidade limite é Vf. Então a gente tem toda a estrutura de uma equação relativística, só que o limite não é C, é Vf. Então a gente faz a equação de Dirac, a equação do elétron no grafeno, o transporte, né? Quando a gente fala de efeito Hall no grafeno, supercondutor, supercondutividade, quando a gente fala de separação, carga, spin, fracionalização, carga, spin, por exemplo, no grafeno, tudo isso é feito usando a equação de Dirac. E formalmente, o sistema parece relativístico, só que é relativístico não com velocidade C, mas com velocidade V. Então a equação de Dirac, ela hoje está bastante em moda. Se vocês pegarem os últimos trabalhos da matéria condensada, tem muito estudo sobre não só a equação de Dirac, mas sobretudo sobre fermions de Majorana. Os fermions de Majorana estão bombando direto nos isolantes topológicos, nos supercondutores topológicos, no efeito Hall. Tem toda uma discussão, né, de fermions, né, tipo Majorana, aparecendo como flutuações que se propagam nas vizinhanças de vórtices, por exemplo, em supercondutores. Então essa questão agora, ela saiu do domínio só da física de partículas, né? Ela está direto na matéria condensada. Aliás, na física de partículas ainda não se descobriu o fermion de Majorana. E o neutrino, que é o grande candidato ao fermion de Majorana, ainda não se descobriu o neutrino de Majorana. Mas na matéria condensada já se tem várias, não é evidência, já se tem várias constatações, né, da existência de fermions de Majorana. Então, quem assistir, já é interessado, procurando nessa literatura dos topológicos insulators, ou dos supercondutores topológicos, o efeito Hall de spin, vocês vão encontrar uma série de aspectos e fracionalização também, né? Esse splitting entre carga e spin, né, na matéria condensada também, a carga e o spin do elétron se separam, todos esses fenômenos estão ligados à existência de campos de fermions de Majorana. Então vamos tentar trabalhar bem essas ideias de fermions de Majorana aqui também, porque na matéria condensada isso hoje é importante. Professor, Foi não, Filipe? eu me interessei quando o senhor disse que a velocidade de Fermi é o limite relativístico, Isso. no caso do grafeno. Seria como se fosse, você teria toda, é como se você escrevesse uma relatividade substituindo C por Vf. Mas isso é como se fosse uma modelagem do sistema? É uma modelagem do sistema. Não tem um princípio. Você pode ajudar a buscar. Eu acho que isso é uma coisa importante. Não, está se tentando buscar um princípio por trás disso. Certo? Mas é interessante, tá bom? Então vamos lá. Então a gente tem a equação do Lagrangiano de Dirac acoplado minimamente ao campo eletromagnético. O campo eletromagnético é um campo externo. Não tem nenhuma propagação, não tem nenhuma dinâmica para ele aqui. Ele é um campo dado. Eu coloquei, tem um sistema de elétrons, joguei um campo eletromagnético ali. O campo eletromagnético eu que estou dando, ele é um fundo, ele é um background, ele não é um campo dinâmico. Eu não estou determinando, não estou tirando equações de Maxwell aqui. Na próxima, depois do intervalo, vamos começar a colocar a equação de Maxwell aqui dentro também. Bom, então isso aqui é essa conjugação de carga. Vamos fazer a seguinte operação. Vamos pegar esse objeto aqui. Se barrado, psi. Do ponto de vista da álgebra espinorial, isso não é um vetor, é um número. Né? Eu tenho um espinor, se barrado, né? Esse espinor aqui, é o espinor linha, se barrado, para nós, é isso aqui. É o Psi-Dagger, gama zero. Então, por exemplo, se eu estiver falando disso aí na representação de Dirac, se eu quiser olhar para isso aqui, na representação de Dirac, quem é Psi barrado?
Psi barrado vai ser Psi1 estar, Psi2 estar, Psi3 estar, Psi4 estar. Vezes a matriz de gama zero. Identidade, 0, 0, menos identidade. Se fosse na representação de Weber, eu ia botar 0, 1, 1, 0. Se fosse na representação de Majorana, era sigma y, 0, 0, 1, 0. Vamos fazer na representação de Dirac, que é a representação mais usada quando a gente fala do Lagrange do campo de Dirac. Então, essa relação aqui ela vai me dar Psi1 estar, Psi2 estar, menos Psi3 estar, menos Psi4 estar. Então, essa grandeza aqui, ela é módulo de Psi1 ao quadrado, mais módulo de Psi2 ao quadrado, menos módulo de Psi3 ao quadrado, menos módulo de Psi4 ao quadrado. Diferentemente, essa grandeza aqui. Essa grandeza aqui é a soma dos quadrados. É módulo, é Psi estar, Psi. Psi alfa estar, Psi alfa. Então é a soma dos quatro. Essa grandeza aqui, então, ela não é negativa. Essa grandeza aqui não. Ela pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser zero. Ela não tem uma positividade definida porque ela tem aqueles dois sinais menos indefinidos, né? Mas essa grandeza aqui, isso aqui é o invariante relativístico. Isso aqui é invariante de Lorentz, está mostrado aí no curso. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, né? Então, a gente viu na aula passada, mostrei por que isso é invariante de Lorentz, assumindo, né? Supondo que a gente conhece as aulas sobre o grupo de Lorentz. Então isso aqui é igual, se eu fizer uma transformação de Lorentz, eu ganho isso. Ao passo que aqui, se eu fizer uma transformação de Lorentz, em geral, essa grandeza não é independente do observador. Essa grandeza não é uma escalar de Lorentz, essa primeira é, mas a primeira não positiva definida. Então, essa grandeza aqui nós sabemos, ela é invariante de SO3. Por quê? Porque as transformações de SO3 no espaço exponencial são SO2, e SO2 é unitário. Ao passo que aqui não. O grupo, essa transformação, esse espaço, esse grupo de Lorentz é não compacto, então ele não pode ter representação unitária de dimensão finita. Então a quebra da unitariedade das transformações de Lorentz é que faz com que essa grandeza aí não seja positiva, que essa grandeza aqui seja invariante de Lorentz e essa aqui não. Bom, só para lembrar o que está embutido aqui dentro. Não é sobre isso que eu quero falar. Vamos pensar o seguinte. Essa grandeza é um número. Então o transposto dele é igual a ele mesmo. Se eu pegar essa grandeza aqui e transpuser, eu vou ganhar ela mesma. Aqui eu vou fazer só um cálculozinho rápido. Vamos tirar o barrado dessa equação. Pegar C e tomar o barrado. Nós sabemos que a operação conjugada de Dirac, ela tem duas etapas. Ela é o conjugado hermitiano vezes gama zero. Isso é sempre verdade. Isso é sempre a operação no espaço dos estudores de Dirac, na relatividade, nós sempre, por uma questão de invariância de Lorentz, nós substituímos esse estudor aqui. Quem faz o papel desse estudor é esse estudor aqui. Então, eu preciso suplementar a conjugação hermitiana pela multiplicação pelo gama zero. Então, o conjugado de Dirac do Psi-C é essa grandeza aqui, Geiger gama zero. Vamos colocar as grandezas que estão aqui dentro. Quem é Psi-C? Psi-C é C, Psi barrado, transposto, Geiger gama zero. Vamos substituir agora o barrado. Quem é o barrado? Psi barrado, então isso aqui é C, Psi barrado, Psi Geiger gama zero. Psi Geiger gama zero é o Psi barrado, mas isso aqui está transposto. Depois aqui fora eu tenho Geiger. E aqui eu tenho gama zero. Estou substituindo todas as operações que estão implícitas aí. Então vamos lá, isso aqui está dando para nós C, Psi Geiger gama zero transposto é C gama zero transposto. Geiger transposto é o estar. Aí aqui eu tenho Geiger, aqui eu tenho gama zero. Tirando Geiger, Psi estar Geiger é Psi transposto. Gama zero, Geiger é gama zero, independentemente da representação, a matriz gama zero é sempre hermitiana. Então isso aqui é transpor, e da Gaia é a mesma coisa que da Gaia e transpor. Então gama zero e Geiger é gama zero, então aqui se mantém o gama zero transpor. C da Geiger é C menos 1. E aqui fica o gama zero.
Então, só fui substituindo as definições que eu conheço. Vamos usar agora aquela propriedade que nós conhecemos aqui. Aqui eu posso usar C menos 1C. C, gama zero transposto, C menos 1 é menos gama zero. Então, colocando essa identidade escondida dessa forma aqui, eu vou ficar com psi transposto C menos 1. Aí, C, gama zero transposto, C menos 1 é menos gama zero. E aqui eu tenho gama zero. Só que gama zero ao quadrado é sempre a identidade. Então, no final do dia, isso aqui está dando para nós menos psi transposto C menos 1. Então, a gente pode sempre escrever já isso aqui também. Que o barrado conjugado de Dirac do conjugado de carga é menos psi transposto C menos 1. Vou guardar essa relaçãozinha para a gente também. Só voltar aqui para... Então vamos lá. Então nós estávamos fazendo essa exploraçãozinha sobre essa grandeza aqui. Psi barrado, psi, vamos tirar o transposto dela. Por ela ser um número, no final do dia, isso aqui é igual a 1 mesmo. Porém, o que é a operação de transposição? Isso aqui, esse objeto aqui é o seguinte, é um espinor, psi barrado alfa, psi alfa. Transpor significa o quê? Colocar esse na frente desse. Então, eles transpor mútuo. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que menos psi transposto, psi barrado transposto. Certo? Então, isso aqui é uma identidade, porque isso aqui é um número. Transpor o número é obter ele mesmo. Mas se eu for usar agora as regras de transposição, eu coloco essa matriz na frente dessa. Só troco a ordem ali. Então, isso aqui é menos psi transposto, psi barra transposto. Agora, eu posso injetar aqui um C menos 1 em C. Então, menos psi transposto C menos 1 é o próprio psi C barrado. E psi barrado transposto é psi C. Isso posso até colocar dois espinores distintos, se eu quiser. Posso até colocar aqui um espinor aqui. Então, aqui vai ficar menos. Então, quando eu trocar... Então, quando eu tenho uma grandeza que é um bilinear fermiônico desse tipo, eu posso mostrar sempre que psi barrado aqui é a mesma coisa que o conjugado de carga do segundo vezes o conjugado de carga do primeiro. Então, essa expressão, agora foi crucial aqui nós usarmos o fato de que esses números aqui são anticomutantes. Então, essa expressão aqui, ela é simétrica na troca. O psi barrado, psi é a ordem trocada dos conjugados de carga. Vamos fazer a mesma coisa para o gama mi. Vamos supor que eu tivesse essa expressão aqui. Então, psi barrado, gama mi. Da mesma forma, essa expressão, do ponto de vista espinorial, ela é um número. Na verdade, são 4 números, são 4 componentes. Essa expressão vale para gama 0, para gama 1, para gama 2, para gama 3. Para cada gama em particular, o que eu tenho é um espinor linha, uma matriz e um espinor coluna. Então, um espinor linha, uma matriz, um espinor coluna, no final do dia, vou dar um número. É um número para cada componente. Um número para gama 0, então isso aqui, na verdade, se comporta como um quadro vetor, 4 componentes. Lá no curso também, no curso de eletromagnetismo, a gente demonstra que essa grandeza ali se transforma exatamente, vamos ver hoje, vamos recapitular isso, como um vetor do grupo de Lorentz, como um quadro vetor. Bom, como isso aqui, então, para cada gama mi separadamente se comporta como um número, o transposto dele é ele mesmo. Então, isso aqui é a mesma coisa que você vai dar, gama mi. Eu tirei o transposto de um número, obtenho ele próprio. Usando as regras da transposição, eu vou ter que passar esse espinor por ele. Então, lembrando que eles são variáveis de Grasman, essa expressão vai ficar menos que transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. Aí aqui a gente começa agora a injetar C menos 1, C.
C menos 1. Então, menos que transposto C menos 1 é o que conjugado de carga conjugado de Dirac. C gama mi transposto C menos 1 é menos gama mi. E C, psi barrado transposto, é o conjugado de Dirac. Então, para conjugação de carga, essa é a grandeza aqui. Se eu tirar o conjugado de carga dessa grandeza, várias psi aqui fora mesmo, que psi, então basta que sejam dois espinhos. O conjugado de carga dessa grandeza é menos essa grandeza. Claro que se eu estiver usando o mesmo psi, né, aqui, né, então isso aqui, o mesmo, um único férmio, isso aqui seria a mesma grandeza, a mesma relação seria válida. Então, quando eu faço a conjugação de carga, essa grandeza troca de sinal. Então, isso significa o seguinte. Essa equação aqui, esse lagrangiano aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Isso aqui, ó, se comporta como um espinor. Isso aqui é um outro espinor. E tem um gama mi aqui. Então, nada me impede de escrever essa relação usando essa regra aqui. Isso aqui é um espinor, não importa que esse espinor tenha uma derivada. A derivada é completamente inócua desse processo, porque esse é um processo meramente no espaço das matrizes gama. O espaço é um processo meramente espinorial. Ele não tem nada a ver com o demi. Então, se tiver um demi atuando aqui, simplesmente esse demi vem para cá. Esse vem para cá. Então, essa equação aqui, ela, por causa desse gama mi, ela vai ficar assim, ó, menos i, h cortado, dmi, psi c barrado, gama mi, e esse carinha vem para cá como psi c. Esse aqui, usando o resultado lá de cima, vai ficar menos mc, psi c barrado, psi c. Estou usando esse resultado aqui, ó. Estou usando isso aqui, ó. Psi barrado, aqui, e a mesma coisa aqui. O que conjugado de carga e o psi conjugado de carga. Então, tá. Conjugo de carga é esse, conjugo de carga é esse. E aqui é a mesma coisa. Menos é, aí está cortado, na mi, aí vai ficar. Só que agora, quando eu fizer essa operação, tem um sinal menos, vai ficar mais. É a mi, psi conjugado de carga, psi conjugado de carga. Ganhou um sinal mais. Aqui, só lembrar. Esse aqui é um termo quadrático do lagrangiano. Eu posso integrar por partes esse dmi. Todo mundo já sabe a regra de integração por partes. Jogo fora o termo de superfície, trago esse dmi para cá. Esse dmi daqui ganha esse não mais. Então, o que a gente observa? Que esse lagrangiano aqui, ó, se eu substituir o psi pelo conjugado de carga, esse termo não muda. Esse termo não muda. Esse termo aqui mudou de sinal. Então, eu posso imaginar que o que aconteceu ao fazer essas. Quando eu trabalho com o espinor conjugado de carga, eu posso imaginar que é isso aqui. E ao ir do espinor conjugado de carga, eu troquei o sinal da carga. Então, o espinor conjugado de carga, ele estaria associado ao objeto, né? Quer dizer, ele está dando a simetria partícula de partícula. Então, está aqui. Uma outra maneira de interpretar isso, vou apagar aqui, é colocar o seguinte: eu digo, esse lagrangiano permanece invariante sobre a chamada operação de conjugado de carga se eu disser que o conjugado de carga do campo eletromagnético é menos A. Então, eu posso dizer o seguinte: esse ami aqui, né, volta aqui mais, e aqui fica AMC. Quem é o AMC? É menos ami. Então, isso aqui fica assim. Então, no conjugado, quando eu coloco aqui o conjugado de carga, eu estou vendo que esse objeto aqui, o conjugado de carga do campo eletromagnético, é menos ami. O campo eletromagnético, apesar dele não ter carga, ele é o que a gente chama, ele tem paridade ímpar sobre conjugação de carga. Então,
arrumei esse sinal menos aqui, né? Eu tinha colocado, substituo esse aqui, esse ali, por menos ali, coloco aqui. Então eu estou vendo que o que seria o conjugado de carga do férreo de díreto interagindo com o conjugado de carga do campo elétrico magnético a corresponder a uma carga menos E. Professor, Então, foi o N. eu pensei que caía menos ali de qualquer forma. Menos E, aí o A Aqui, conjugado. vai devagar, deixa eu só para você. Isso aqui ficou menos. Então, aqui ficou mais. Vou botar só né? A gente simplesmente usou aquela expressão aí. Aí substitui esse cara aqui por menos. Esse cara aqui fica menos. Então, eu interpreto, tem duas maneiras de interpretar. Eu coloco isso, quer dizer, a simetria da conjugação de carga, a gente vê que o Lagrangiano mudou nem um pouco. Esse termo ficou igual, esse termo ficou igual, aquele termo ficou igual, né? Perdão. Tá certo. Depois que eu coloquei o AMC, esse termo ficou igual. Então eu interpreto a invariância de conjugação de carga do campo elétrico, a transformação, perdão, de conjugação de carga do campo eletromagnético, esse sinal menos, colocando esse C aqui, mantendo esse menos, eu digo, esse termo também é invariante sobre conjugação de carga. Então eu troco, levo um spinor, o psi vai no psi C, e o ami vai no ami C, que é menos ami. E mantenho a carga aí. Posso colocar assim. Ou então eu poderia dizer o seguinte, eu não mexo nisso e deixo assim, perdão, deixo assim. E aí eu diria, então na verdade, esse campo aqui interage com o mesmo campo eletromagnético que esse, trocando o sinal. É a outra leitura que eu faço da simetria de conjugação de carga, tá certo? Então, o que é fundamental para nós é essa propriedade aqui. Vou dar um intervalo já, tá bom? Vou passar um pouquinho. Então, deixa eu apagar isso aqui. Lá no curso de eletromagnetismo, eu trabalho isso em mais detalhes. A gente introduz, não foi necessidade de fazer isso, depois introduzir a matriz de gravidade, eu não coloquei, mas a gente pode colocar essas operações na matriz de gravidade. Agora, o que é interessante observar é o seguinte, se o spinor é Majorana, se eu pegar essa grandeza aqui, para um spinor, essa grandeza aqui satisfaz sempre essa relação, menos psi C parado, mi, psi C. Se o spinor é Majorana, ele é autoconjugado de carga. Então, o psi C é igual ao psi. Então, essa grandeza é igual a menos zero. Então, para um spinor de Majorana, se o spinor psi for Majorana, essa grandeza aqui é identicamente não. E, perdão? Não, se a Lagrangiana não fosse invariante sobre conjugação de carga, assim, Certo. o que se perderia da Se perderia, digamos, o fato de que a partícula e a antipartícula têm, por exemplo, a mesma massa. Ou que elas têm cargas opostas. Certo. Você perderia essa interpretação partícula-antipartícula. Que isso aí foi o grande barato da equação do Dirac. Quando o Dirac escreveu a equação dele em 28, os dois papers que ele fez em 28, ele só foi descobrir a questão da